O que foi esse final de Killing Eve? E se você já assiste bastante tempo o canal, você sabe que eu falo isso quando o final é muito bom. Mas neste caso, temos muito a discutir. Olá, olá, personas! Bem-vindos a mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Francio e no vídeo de hoje eu estou aqui para falar sobre o final de Killing Eve. Então vai ter muitos spoilers e vai ser um vídeo um pouco mais longo, que vai ser a minha análise completa do contexto da série, por que eu acho que acabou acontecendo essas coisas, do final propriamente, do que eu acho ruim, porque já vou deixar na minha opinião aqui que eu acho ruim, mas eu quero explicar muita coisa desse final aqui. E vocês estão muito abertos a colocar aqui as suas opiniões nos comentários. Eu gosto muito de interagir, então deixa aqui se você já assistiu. Acabou de estrear aqui no Globoplay, então vamos ver, né, que é um final bem complicado, né? E vai ter várias partes, eu vou deixar aqui na descrição, você pode pular para cada capítulo específico de cada parte da trama, etc, que eu vou comentar. Primeiramente, por que esse final foi tão criticado, né? Se você não sabe, o final já foi exibido lá nos Estados Unidos, lá na época mais ou menos de abril, maio. Então, já faz um tempo que a gente sabe como que é esse final e qual foi a reação do público americano, principalmente. E foi muito ruim, né? Vamos lá, primeiramente, por quê, né? Tem 3.2 de nota no IMDb, o IMDb é votado pelo público em geral, e, se vocês não sabem, não vai até 5 o IMDb, vai até 10. Então, 3.2 de 10. Então, o negócio foi muito massacrado. E até se você ver, por exemplo, no banco de séries, que é nacional, também a nota desse episódio, do último episódio da série, é péssimo, né? Com comentários muito negativos. E por que o final foi tão criticado? Vamos lá, na primeira suposição, teoria dos fãs de por que o final é ruim, é a troca de showrunners a cada temporada de Killing Eve. Você que não sabe o que é um showrunner. O showrunner é basicamente, como diz Carol Moreira, o professor que eu admiro aqui, é o pai da série, a mãe da série. Então, é muito provavelmente o criador, não necessariamente, mas muitas vezes é o criador da série, quem chefia o roteiro da série, quem acompanha as gravações e quem acompanha a edição da série também. Então é mais ou menos a pessoa que toma conta de tudo ali dentro da série, não só do roteiro, mas muitas outras partes. E em Killing Eve, o que aconteceu? Cada temporada acabou sendo um showrunner diferente. Mas vamos lá para o começo, né, de Killing Eve, quem que deu a ideia, de onde que veio isso? Se você não sabe, Killing Eve é baseada em um livro que se chama Codinome Villanelle. Pelo menos o primeiro livro, que depois virou uma série de livros a partir de 2014, escrito pelo autor Luke Jennings. E lá, ali na época mais ou menos de 2017, 2018, ele começou a conversar com a atriz e showrunner Phoebe Waller-Bridge, ela mesma lá de Fleabag, para adaptar essa história para uma série da BBC. Lembrando que a BBC já era parceira ali da Phoebe Waller-Bridge, porque a primeira temporada de Fleabag já tinha sido lançada na época e ela estava trabalhando na segunda temporada, que iria estrear em 2019. Eles conversaram, depois eu vou falar um pouco mais sobre os livros, etc, o que eles conversaram, mas concretizou, vamos fazer a série, e a Phoebe Waller-Bridge escreveu a primeira temporada. Inclusive ela foi indicada ao Emmy pelo roteiro do primeiro episódio. Só que beleza, a série foi um sucesso, foi indicada a vários Emmys, etc, muito bacana. E na segunda temporada foi renovado, a Phoebe Waller-Bridge não voltou, ela ainda é creditada como criadora da série, mas não voltou para comandar o roteiro. Ela estava muito atarefada, ela tinha a segunda temporada de Fleabag, que ia estrear daqui a pouco, e também tinha uma série na HBO chamada Run, depois que a gente viu que foi um flop e foi cancelada em 2020. Mas, tirando tudo isso, ela ainda estava trabalhando na produção dessa Run. Então ela não tinha muito tempo, então ela contratou uma roteirista para ocupar o lugar dela. Ela ainda tinha alguns pitacos dentro da série, mas ela não era mais a boss, né? Não era a chefona. E ela contratou para a segunda temporada a Emerald Fennell, que depois ganhou o Oscar por Bela Vingança. E se você não lembra, ela faz a Camila Parker Bowles em The Crown. Então ela foi a roteirista principal da segunda temporada, na terceira foi outra, e na quarta temporada foi outra, inclusive a da quarta temporada, que a gente vai comentar muito aqui, que é o final. Ela era uma das roteiristas da terceira temporada também, então isso é importante, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, né? Mas será que foi só isso o problema? Cada temporada ser alguma coisa? Essa é toda a questão? Eu acho que pode ser uma das explicações, sim. Mas agora vamos falar dos livros de Killing Eve. Eu não li os livros, é uma série de livros que o autor está lançando até hoje, então é uma história que não acabou nos livros, e isso me lembra uma outra série, assim, sei lá, tá me dando um déjà vu, né? Não acabou os livros, isso pode ser um problema. É bem divergente a alguns pontos. Por exemplo, a Eve e a Villanelle, elas se demoram muito para se encontrar no livro, muito mais que na série.
Ou, por exemplo, o próprio Constantine, ele morre, a Villanelle mata ele no livro, logo ali nos primeiros momentos do que seria talvez a segunda temporada da série. Então, o Constantine foi alongado muito mais na série, e eu vou comentar mais sobre isso na parte da trama, porque é também uma parte que eu acho bem complexa, né, pra dizer o mínimo. Então agora eu sei que vocês querem falar, vamos falar da trama, vamos falar do que propriamente acontece nesse final de Killing Eve. Primeiramente, o próprio autor, Luke Jennings, dava consultoria. Nossa, isso tá me dando tantas vibrações de alguma outra série, não sei se vocês estão desnotando. Ele dava consultoria pra série, né, mas ele não estava envolvido em escrever o roteiro, né. E ele falou sobre o final dessa quarta temporada, e ele falou uma reverência à convenção, ou seja, né, as coisas acontecerem de uma forma muito convencional, né, uma forma muito tradicional, ou ainda, né, de uma forma que é muito fácil, né, etc. Eu acho que combina bem essas duas interpretações. E agora eu vou falar aqui com aspas, né, tudo que ele falou. Quanto mais sobriamente satisfatório e fiel ao espírito original de Killing Eve para o casal caminhar junto ao pôr do sol, alerta de spoiler, mas foi assim que me pareceu ao escrever os livros. Então acho que ele tá falando do final, propriamente, da Eve e da Villanelle, né? Que ele acreditava de que talvez o espírito de que ele achava que era Killing Eve, talvez não fosse, né, o que ele viu no final. Talvez o espírito do começo de Killing Eve tenha sido traído pelo seu próprio final. Será? Vamos conversar. Vamos começar então a quarta temporada e todo mundo sabe o que o público quer, né? O que o público quer nessa série é bem básico. As duas juntas, as duas trabalhando juntas. Alguns querem que elas se apaixonem, que elas virem um casal, que elas virem uma dupla, mas querem que elas fiquem juntas porque acho que isso é a melhor interação da série, né? A Sandra Oh e a Jodie Comer são incríveis juntas, né? Isso foi provado durante as primeiras temporadas ali. Mas nessa temporada eles falaram, dane-se, vamos separar elas pela maior parte da temporada. Inclusive eu li uma das entrevistas da showrunner dessa temporada, da quarta, que ela disse que ela preferiu afastar as duas, porque como eles sabiam que era a última temporada, eles quiseram testar ela em outros ambientes, já que não teria, né, mais depois. Eles queriam ver diversificações nas histórias delas. Eu acho que você poderia ter feito isso, sei lá, na segunda ou na terceira. Na quarta temporada, que é a última, você tem que entregar. Não que eu falo que você tem que entregar o que os fãs querem, etc, e fazer o fanservice. Não necessariamente, mas você tem que entregar o que a sua história pede. Não necessariamente, vamos agora até o final, então vamos explorar tudo que não foi feito. Tem coisas que são coerentes, tem coisas que não são coerentes. Então vamos lá, vamos para o que acontece em cada coisa, né, etc. Para elas se juntarem praticamente só no último episódio, né. Primeiramente eu queria falar da cena do final da terceira temporada, que é a cena da ponte, que é uma cena que eu acho que foi brevemente ou longamente esquecida pelas roteiristas nesse final de Killing Eve. Porque meio que nesse final elas se separam e elas aceitam mutuamente essa separação, etc. Só que meio que no começo da quarta temporada isso é meio esquecido. Parece que uma que largou a outra, etc. Sendo que parece que foi um acordo ali, etc, que elas meio que se separaram. Então isso já foi estranho. Mas vamos lá, vamos pra Eve e a Eileen, né? Essa personagem que eles adicionaram na terceira temporada, francesa, etc. Que eles tentaram fazer uma recriação, fizeram até cenas muito parecidas, cenas de tensão sexual entre a Eve e essa personagem, né? Eles quiseram dar uma nova Villanelle pra Eve. Eu não entendo, porque a Villanelle tava logo ali na esquina, sabe? Não precisava se criar uma nova personagem pra ser realmente a Villanelle. Então, essa personagem, eu senti que ela estava meio sem propósito. Até o plano dela eu acho realmente fútil, né? Então, em muitos momentos. Então, essa tensão eu acho que dão momentos bons para Sandra Oh brilhar como atriz. Mas como Eve Polastri, você acha que realmente isso era necessário, sabe? A gente já teve as cenas assim, né? E pra ela morrer depois e meio que ficar por isso mesmo, né? Não deu em nada a morte dela. Por que você vai fazer isso, né? Meio que fica sem peso, né, as coisas, né? E até no meio da temporada ela manda prender a Villanelle, etc. Que é uma cena que eu achei bem legal, inclusive. É uma das únicas dessa temporada que eu achei bem legal. Mas depois... E aí, né? O que rolou depois disso, né? O que isso impactou no arco da Eve? Meio que nada, sabe? Ela fez isso, ela fez com culpa, deu pra sentir, mas... Se vocês iam reunir elas no final e depois matar elas, por que você vai fazer essa cena, sabe? Se faz ela antes, faz bem construído. Então vamos agora pra Villanelle, que tem todo aquele arco ali na igreja pra ela se tornar boa, pra Eve, etc. E eu sinto que esse arco aí da Villanelle se tornar boa é o arco dela na série como um todo, mas eu sinto que toda a temporada eles meio que flertam com isso. Ela vai se tornar boa, ela vai se tornar boa. E nessa temporada não poderia faltar. Agora ela vê o próprio Jesus
como ela, o que pode ser uma prova ali do narcisismo dela, o máximo aflorado, né? O que eu acho interessante, acho que a Jodie Comer fez muito bem essa parte, mas de novo você vai adicionar isso e durou 2 episódios pra ela matar toda essa galera de novo. De novo ela é colocada numa trama totalmente outsider pra ela no final matar todo mundo e abrir o lado violento dela novamente. A gente já viu isso na segunda temporada e já vimos isso na terceira também. Então, de novo, você vai repetir esse mesmo plot. A gente entende que esse é o arco da Villanelle. Mas por quê? De novo, né? É questão de desenvolvimento, eu acho que falta muito nesse final. Então, vamos falar. Se o arco da personagem não ficou bom, então eles nos deram respostas? Não, não deram respostas. Quem matou o Kenny, né? Não sabemos. Pelo que ficou estabelecido ali no final, foi alguém dos 12. Dane-se. Foi alguém. Que bacana, né? Que legal. A trama da terceira temporada, que não foi fechada, poderia ser fechada na quarta temporada, não foi, né? Foi alguém lá e beleza, dane-se, é isso aí mesmo. Quem são os 12? O que eles querem, né? O que agência é os 12, né? Falta tanta coisa nesse enredo e eles colocam essa nova assassina talvez para fazer a nova Villanelle. Olha quantas novas Villanelle eles precisam nessa temporada. Que é a Pen, que é treinada pelo Constantine. Que poderia ser uma personagem muito interessante, mas que ela é tão rasa. Infelizmente, eu acho que infelizmente a atriz, né, não teve espaço para brilhar ali, porque era uma trama, o irmão dela fazia bullying com ela vai lá mata o irmão, e depois ela vira assassina, e depois ela se arrepende, ela mata o Constantine, e logo depois se arrepende da morte dele, porque a morte é uma das coisas mais patéticas que eu já vi, é a morte do Constantine. Eu acho que era um personagem que foi mantido pelo meme. Eu acho que seria muito cabível ele morrer lá no final da terceira temporada com a Carolyn matando ele. Eu acho que faria muito sentido. Só que aqui, ele sendo morto pela Pen, pô, ela mesma se arrependeu depois, sabe? E o roteiro tinha que ter se arrependido também, porque era melhor ter mantido ele vivo ali naquela altura do campeonato, porque fazer aquela morte patética daquele jeito, e a morte dele ser um erro dentro da série e um erro do roteiro, é triste, né? É triste. Então vamos propriamente para o final. De novo, os 12, que eram a maior instituição de todos os tempos, que são os motherfuckers do mundo, que eles governam e etc. Eles são pessoas acima de todos. Eles são mortos em 5 minutos. Acho que pra matar aquele amigo lá na primeira temporada, amigo da Eve, foi mais difícil, porque você teve que fazer uma perseguição. Nesse caso, você só teve que aparecer num barco. E dane-se, né? Tava tudo no celular ali, o pessoal realmente não conhece o quê? Uma senhazinha. Não conhece, eles não têm ali um login, né? Tá aberto pra todo mundo, dane-se. Né? E os 12, que são os maiores de todo mundo, morreram. E nós não sabemos quais são os planos dele, etc. Ou pior, né? É um investimento de tempo que você tem nessa série que meio que não dá em nada em relação aos 12. A gente passou 4 temporadas engajando nessa da Eve. Uma coisa que a gente não consegue entender porque a Eve ainda faz isso, né? Ela vai atrás dos 12, mesmo sempre dando errado. Ela vai continuando. Uma coisa que a série nunca explicou. E os 12 a gente não sabe de nada, né? E depois, essa trama da Carolyn, ela tá no começo dos 12, então ela meio que sabia quem eram os 12 desde o começo. Então fica parecendo que a Carolyn é meio sádica, né? Que ela tava usando a Eve, usando a Villanelle pra ir atrás dos 12, os 12 que ela já conhecia. Ou seja, tudo isso foi em torno do quê, Carolyn? Me diga. Isso vai ficar... Esse sadismo da Carolyn, ele vai voltar daqui a pouco. Então vamos pro casal, né? Elas se beijaram, legal, elas têm química, elas são maravilhosas juntas. Aí depois, elas estão ali no bar, planejando a vida delas, e a Villanelle morre, salvando a Eve. Primeiramente, nenhuma novidade, porque a Villanelle já tinha salvado a Eve em vários momentos da série. Então você fazer isso como grande ponto da personagem pra falar, não, a Villanelle mudou, agora ela se importa com alguém. Agora ela sabe que ela precisa de um porto seguro, ela não precisa ser sozinha no mundo. Tá bom, legal. Mas ela já tinha salvado a Eve várias outras vezes. Então por que essa vez torna diferente? Não torna, né? Essa que é a questão. E depois, por que a Carolyn fez isso? Ela matou a troco do quê? Do caos, né? Ela queria o caos, realmente, né? Naquele momento. Por que ela ganha com isso? Ela meio que os 12 já era. O cara ali falou que ela não ia voltar pro governo. Então, e aí? O que ela vai fazer da Vila? Ela matou a Villanelle só de ódio da Eve? Eu não entendi que elas tinham esse ranço uma da outra, assim, tão grande pra ela cometer isso. A Villanelle não ia mudar em nada na vida dela, elas estavam planejando um outro futuro, né? E esse futuro, né, das duas, olha que triste a gente acabar Killing Eve com a Eve aos prantos buscando
o corpo da mulher que ela ama, sabe? Porque ela que fez tudo isso, defendendo as pessoas, defendendo, indo atrás dos 12, etc. E você acaba a série com a Ivy assim, chorando e ela se desesperando. Eu acho isso um final tão triste pra personagem, tão pobre. Eu acho que o Luke Jenkins no negócio, ele fala, né? O Luke Jennings, o autor, ele fala, elas correndo no campo, etc. Eu acho que não precisava ser assim, elas com uma casa e filhos depois. Não precisava ser o final Disney, mas talvez seria interessante se fosse, porque é um casal, né, homossexual, então seria diferente, né? E seria um casal que não a moral desse casal é muito questionável em muitos momentos, então talvez seria interessante, mas não precisava ser isso. Poderia ser outra coisa, mas esse final super trágico e não fazendo sentido, ele compensa quem no final das contas, esse final? Porque a Carol não compensa, a Eve não, e a personagem da Villanelle também, o arco de todas as personagens meio que não dá em nada, né? Sinceramente, eu senti, né? E depois você tem toda uma problemática, né, de enterrem seus gays aí nesse final, né? Que é um tropo da televisão e do cinema que personagens LGBTQIA+, foram aparecendo nas séries, nos filmes, e muitas vezes eles aparecem pra morrer, né? Então eles são sempre os primeiros a morrer, ou quando eles conseguem a felicidade, eles morrem logo em seguida. Que é o que aconteceu aqui, né? E tem todo esse problema de um tropo da televisão, de histórias que é ruim, depois não fazer sentido, etc. Pra história de Killing Eve, né? No final de Killing Eve é a Villanelle que morre e a própria série que morre ali também, né? Então, eu acho que tem muitos problemas esse final. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas essa é a minha análise da série. Uma série que eu gostei muito no começo, que eu acho que era muito boa, era muito revolucionária, sabe? Era muito legal. As duas tinham uma química muito boa. Só que nesse final, eu acho que realmente foi muito prejudicado. Então essa é a minha análise. Se você gostou, dê um trabalho. Então vai aqui nos comentários. Fala a sua opinião e se inscreve para ajudar a gente a chegar até 1000 inscritos até o final de julho, que a gente quer chegar muito. Então é isso, muito obrigado e você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.